Queridas irmãs, eu quero convidá-las nessa hora a abrir a sua palavra. Oi, Dona Fran, seja bem-vinda. A Luciana é irmã do Henrique, nosso querido presbítero Henrique. Bem-vinda, Luciana. Vamos abrir então, amadas, no livro de Atos, no capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos ler alguns versículos que é necessário para a compreensão daquilo que vamos compartilhar nesta noite. Vamos ler do 11 ao 15 e depois do 23 ao 34. Estão todas aí comigo? Atos, capítulo 16, de 11 a 15 e depois de 23 a 34. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. 23 a 34. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Queridas irmãs, esse relato do texto bíblico se refere à segunda viagem missionária de Paulo. Paulo havia se separado de Barnabé, eles tiveram assim uma divergência, e Paulo foi juntamente com Silas, ele pretendia ir para a Ásia. Versículos antes do que nós lemos é aquela visão que Paulo tem de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia. A Macedônia ficava na Europa. Daí nós já vemos algo assim tremendo, que é a soberania de Deus conduzindo os seus. Paulo tinha um plano,
Ele tinha traçado uma estratégia, uma rota missionária, mas o Senhor tinha algo ali na Europa. E tinha algo em especial em Filipos, que foi o destino onde Paulo e Silas chegaram após essa viagem. Então, queridas, e nós vemos nesse texto, nessas passagens lidas, a eficácia do Evangelho para a salvação. Sim, eu posso supor que houve muitas e muitas e muitas salvações ali em Filipos, muitas pessoas alcançadas, muitas vidas transformadas e libertas pelo poder do Evangelho que ali chegara, porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Mas o texto, ele nos relata a conversão de 3 pessoas, nessa parte aqui que a gente leu, a conversão de Lídia, a conversão de uma jovem possessa, nós não lemos, mas está no miolinho aqui, depois você pode acompanhar em casa, o capítulo 16, e a conversão do carcereiro. E veja que interessante, são pessoas completamente diferentes umas das outras. Elas tinham vidas, tinham hábitos, tinham culturas, tinham até nacionalidades. Se você for ler o texto, ele nos fala isso. Diversas uns dos outros, mas o Evangelho, ele é para todos, é o caráter universal da fé. Deus anseia que todas as tribos, todos os povos sejam alcançados por esse Evangelho. Aliás, esse é o último sinal que prefigura o fim dos tempos, até que o Evangelho seja pregado em todas as nações. E ali estava então Paulo, esse apóstolo destemido, em Filipos, implantando ali a primeira igreja em território europeu. Quando então ele se dirige a um lugar na beira de um rio. Filipos era uma cidade conhecida por ter muitas fontes, uma cidade de muitas águas. Então eles se reuniam à beira de um rio para orarem, e algumas mulheres estavam ali. E o texto fala que Lídia era uma mulher temente a Deus. Mas, vejam, ela ainda não tinha sido alcançada, ela ainda não era salva. Ela tinha no coração dela uma disposição de buscar as coisas de Deus, uma disposição de ouvir a palavra de Deus, uma disposição de orar. E veja que Lídia era uma mulher, digamos, se fosse nos dias de hoje, uma empresária de sucesso, porque ela comercializava a púrpura, que era uma tinta extraída de moluscos, e para fazer um vidrinho de púrpura eram necessários 8.000 moluscos. Você acha que era caro ou barato essa púrpura? Era o pigmento que os grandes reis usavam nas suas vestes, né? Então era um sinal, um símbolo de riqueza. Então podemos inferir que Lídia era uma mulher rica, uma mulher bem-sucedida do ponto de vista econômico, e que estava ali, naquela roda de oração, reunida com outras mulheres, procurando ouvir a palavra de Deus. E num dado momento, veja que coisa maravilhosa, lá no versículo 14, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo falava. Amadas, é o Senhor que com laços de amor e benignidade nos atrai até Ele. E é Ele que abre o nosso coração, o nosso entendimento, é Ele que tira as vendas dos nossos olhos para que nós possamos ser iluminadas pelo poder do Evangelho. Então, aqui fica uma lição para nós, porque não basta nós frequentarmos uma igreja, nós lermos a Bíblia, nós orarmos. Não, queridas, Lídia não era convertida, era necessário que ela nascesse de novo. E pela soberana graça de Deus, nesse dia aqui, isso aconteceu. E a vida dela mudou, e mudou completamente. Porque prosseguindo aqui, no verso 15, diz que depois de ser batizada, ela imediatamente quis ser batizada. Ela não tinha dúvidas acerca agora da sua fé. Então ela e toda a sua casa pediram que Paulo e Silas ficassem na casa delas.
Sabe o que isso fala para nós? Quando esse evangelho nos alcança, quando nós somos transformadas, quando nós recebemos da parte do Espírito Santo de Deus esse entendimento de quem Deus é e de quem nós somos, a nossa vontade é convidar o Senhor para a nossa casa. Nós queremos que Ele faça parte ali da nossa vida, nós queremos conviver com Ele. Isso é algo natural. Aqui elas convidaram, logicamente, servos do Senhor, mas elas queriam estar unidas com aquilo que estava acontecendo, elas queriam estar junto de quem professa a mesma fé. Lembra-se de Zaqueu? Aquele pequenininho cobrador de impostos que teve que subir numa árvore para ver Jesus de cima? E quando o Senhor o alcança, quando o Senhor o transforma, quando o Senhor o liberta e o salva, o que Ele faz? Convida Jesus para ir para a sua casa. Então, o Senhor nos salva para que nós possamos atender esse chamado. Amadas, nós vivemos tempos de muitas incertezas, de tantas inseguranças. Como é que vai ser? Como que vai deixar de ser? Quando que a escola dos meninos vai voltar? Será que o meu trabalho vai voltar a ser o que era? Será que eu ainda vou ter trabalho? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Como será? Não é? Tantas incertezas, tantas inseguranças, indefinições. Mas há uma certeza da qual nós não podemos titubear. Fale isso para a sua alma e para o seu coração. Sabe qual é essa certeza, minhas queridas? A certeza da salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala, Jesus diz que ninguém, que aqueles que são seus, aqueles que o Pai lhes deu, ninguém arrebata das mãos dele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, amadas, tranquilize o seu coração, porque se você foi, assim como Lídia, alcançada pela graça de Deus, pelo Evangelho de Deus, que é poder para a salvação de todos os que creem, você pode descansar, sabendo que a despeito do que vai acontecer, do que nós vamos enfrentar pela frente, nós temos a certeza da nossa salvação. E aí, prosseguindo, fazendo aqui um contraponto em relação ao carcereiro agora, né? Lídia estava buscando a Deus, não é verdade? Ela estava frequentando lá a reunião de oração, ela tinha interesse. E o carcereiro? O carcereiro não queria nem saber. O carcereiro, ele era um cidadão romano. Sim, Filipos era uma colônia de Roma. Então o carcereiro estava ali a serviço de César. César era o Deus do carcereiro. Ele não estava preocupado em conhecer o Deus verdadeiro. Ele não estava buscando o Deus verdadeiro. Não, ele estava simplesmente ali cumprindo com as obrigações dele, que era de açoitar, de machucar, de maltratar, de prender e de guardar os presos ali, os custodiados naquela prisão, né? E veja que ao tempo que Lídia estava orando, o carcereiro estava perdido, porque quando ele se deu conta de uma possível fuga dos prisioneiros sob a sua guarda, ele fez o quê? Desembanhou a espada, estava a ponto de tirar a sua própria vida, porque não se admitia um erro desse tamanho. Como que ele explicar que houve um terremoto, que as portas, os ferrolhos da prisão foram abertos e os prisioneiros fugiram? Não tinha explicação, era morte na certa. Então ele quis antecipar o inevitável. E já a ponto de fazer isso, Paulo bradou: não faça isso, porque nós estamos aqui. Olha que testemunho, que moral desse servo do Senhor, né? Ele ficou ali do jeito que estava. Ele e Silas ali, eles tinham toda a condição de ter aproveitado aquele burburinho, aquele alvoroço todo para fugirem da prisão. Mas não, como homens com caráter forjado por Deus, eles quiseram fazer tudo da maneira correta e não perderam a oportunidade de dar um grande testemunho e de serem instrumentos para alcançar a vida desse carcereiro que estava a ponto de tirar a sua própria vida. E aí o carcereiro faz uma pergunta para ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Sabe o que isso nos mostra, irmãs?
que naquele momento o carcereiro teve consciência de como ele era pecador, que ele precisava de fazer algo. O arrependimento chegou até ele. E aí, quando Paulo fala esse versículo que nós conhecemos tanto, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Minhas queridas, é preciso pontuar aqui que esse versículo, ele não quer dizer para nós que a salvação, ela é automática. Não, não é isso que nos diz, que muitas vezes nós usamos e repetimos esse versículo dessa maneira, né? Basta um crer que a casa toda vai a rebote. Não existe salvação por tabela. A salvação, ela é pessoal, ela é individual. O que acontece é quando a salvação alcança um membro que seja de uma família, ela se torna disponível para todos os demais. Mas é necessário que esses outros membros também ouçam a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e creem. Ouvir e crer. Então, o arrependimento, ouvir a palavra, desenvolver a fé e crer, é isso que vai levar aquele seu familiar, que talvez você ore por tanto tempo e você não vê uma mudança, você não vê efeito, é como se Deus não estivesse nem ouvindo a sua oração. E quantas de nós desanimamos? Quantas de nós já muitas vezes entregamos os pontos por não ver nenhuma mudança na vida da pessoa e falamos, não, eu vou parar de orar. Deus é soberano, se Ele quiser, Ele alcança mesmo. Mas não é isso que a palavra nos fala, queridas. Nós precisamos cobrar ânimo, nós precisamos crer que aquele que começou, ele é fiel para completar a boa obra. É o Espírito Santo que alcança, mas ele usa os seus servos para anunciarem. E pode ser que talvez só o que esteja faltando é um testemunho seu. Talvez você não precise nem falar muitas coisas, nem pregar, talvez você não saiba nem pregar a palavra, mas através do seu testemunho de vida, você pode alcançar aquela pessoa pela qual você ora, você possa influenciar outros ao seu redor. E foi isso que aconteceu com o carcereiro, que assim como Lídia também foi batizado, e ele e toda a sua casa acolheram os apóstolos do Senhor. E olha que interessante, no verso 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Vejam, minhas irmãs, aquele carcereiro que há pouco estava açoitando Paulo e Silas. Aquele verdugo responsável por prender aqueles homens de Deus num tronco. Agora ele estava lavando as suas feridas. Porque é isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. Ele nos transforma, ele muda os nossos valores. E essa mudança, amada, precisa acontecer em nós. Nós não lemos os versículos que estão no meio desses dois relatos, mas fala-se também, e é importante dizer isso, sobre a cura de uma jovem endemoniada. Era uma jovem que tinha um espírito maligno sobre ela, um espírito de adivinhação. E essa jovem, ela era considerada, ela era uma escrava. Ela vivia em favor dos seus senhores para oferir lucro. Então ela adivinhava para os outros pagavam por isso e ela e os seus senhores ficavam com esse dinheiro, né? E quando ela se depara, essa jovem demoniada, com Paulo e Silas ali no meio do caminho, olha o que o demônio falou através da boca dessa jovem. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Como se Deus precisasse do testemunho do diabo, né? Paulo imediatamente repreendeu esse espírito que dominava aquela jovem, que fazia ela de um amuleto mesmo, e imediatamente ela foi liberta. Olha que maravilhoso, amadas. A salvação é para todos.
A salvação alcança pessoas bem-sucedidas, alcança pessoas escravizadas, marginalizadas, místicas, esotéricas, alcança pessoas comuns, da classe média, como era o caso do carcereiro. A salvação é para todos. O evangelho está à disposição de todos. Então, nós não podemos ficar rotulando, porque às vezes a gente não ora por alguém por achar que ele não se encaixa nos requisitos para ser salvo. Vã pretensão nossa, né? Como se nós pudéssemos dizer quem será e quem não será salvo. Isso só compete ao Senhor. O nosso papel é simplesmente falar, é simplesmente testemunhar. Sereis minhas testemunhas, é o id, né? O id, seja com palavras, seja com ações, seja com testemunho. É isso que vai alcançar as pessoas. Isso é algo tão tremendo que até os anjos anelam pregar o evangelho. Mas o Senhor concedeu a nós, os seus filhos, essa prerrogativa e este privilégio. Então, queridas, para com esse negócio de falar, não, fulano jamais não vai ser salvo não. Pessoa muito rebelde, não quer nem saber, duro demais com as coisas de Deus, não tá nem aí, não quer saber de igreja, já convidei várias vezes, só me dá fora. Não, amadas, insista, com sabedoria, claro, a gente também não vai ser inconveniente, com persistência, com estratégia, com ousadia, porque pode ser que o dia deste encontro com o Espírito Santo de Deus já esteja marcado na agenda do Eterno para alcançar aquela pessoa. Então, para algumas pessoas é na calmaria, é na tranquilidade, é de uma maneira tranquila. Às vezes a pessoa já está buscando, assim como foi com Lídia. Mas pode ser que para outras, que muitas vezes endurece o seu coração, fecham seus ouvidos para a voz de Deus, rejeitam tudo que vem do Senhor. Deus produz um terremoto para chamar a atenção. Deus produz algo assim radical para alcançar aquela vida, seja uma enfermidade, seja uma situação adversa, porque o amor de Deus é radical e quando Ele tem um propósito de alcançar uma vida, Ele vai até onde for necessário, porque os planos dele não podem ser frustrados. E louvado seja o Senhor, porque naquela casa também houve salvação, como diz lá em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que eu preciso para ser salvo? Você precisa se arrepender e você precisa crer que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da sua vida, que te ama e que quer te alcançar com esse amor maravilhoso. E se arrepender dos seus pecados, reconhecendo que precisamos da força e da suficiência que vem dele. Amém, queridas? Então, eu queria trazer aqui, já caminhando para o nosso encerramento, 5 aplicações sobre esse texto que nós compartilhamos. A primeira é: o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. O homem faz planos, a resposta vem dos lábios do Senhor, é Ele que determina todas as coisas. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus queria salvar essas pessoas, Deus queria alcançar Lídia, Deus queria salvar o carcereiro e toda a sua família ali em Filipos. A segunda aplicação é: o Evangelho alcança todo tipo de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe rótulos para o Senhor, né? Nós somos muito limitados e muitas vezes nós rotulamos as pessoas. Às vezes pela aparência dela, pelo jeito de ser, pelas ideias que ela demonstra, e nós já julgamos, né? Que não, esse aí não tem jeito, não vai ser salvo, não vai ser alcançado. Isso compete ao Senhor, amadas. A nós compete apenas pregar, a nós compete apenas partilhar da nossa fé e daquilo que Ele já fez, porque para a glória dEle nós fomos alcançadas, os nossos olhos foram abertos, nós fomos batizadas e professamos essa fé e esse Evangelho, que é poder de Deus para a salvação
para todo o que crer. Em terceiro lugar, o Evangelho se manifesta às pessoas de maneiras diferentes. Pode ser na calmaria, pode ser na tempestade, pode ser num terremoto. O que for preciso o Senhor fazer, Ele vai fazer para alcançar, né? Então, nós também não podemos pegar a nossa experiência pessoal e achar que ela tem que se enquadrar para todo mundo, né? Que com todo mundo tem que ser daquele jeito. E eu lembro, assim, no começo da minha caminhada na fé, eu fui compartilhar na reunião de oração como que foi a minha salvação, né? E assim, eu muito empolgada falando daquele dia, naquele acampamento de jovens, e daquela reunião de oração em torno da fogueira, que o Senhor falou comigo e me alcançou, e ali eu nasci de novo, tal. E assim, no final, eu achava que todo mundo ia ficar assim, querendo ter aquela experiência também, sabe? E aí o irmão que estava lá falou assim, interessante a sua experiência, mas eu não sei se comigo é desse jeito. Então, assim, foi um balde de água fria, porque a salvação, cada um se manifesta de um jeito, né? Às vezes você nasceu, teve esse privilégio, sim, queridas, eu falo que é um privilégio você nascer num lar evangélico, você nascer já dentro da fé cristã, já desenvolver a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude nos caminhos do Senhor, né? E pode ser que não tenha assim, um dia específico que aconteceu algo, um terremoto, um vento, algo assim sobrenatural, não. Mas houve sim um momento em que essa convicção interna, esse agir do Espírito Santo veio sobre a sua vida, veio sobre a sua mente e o seu coração, descortinando as verdades de Deus e fazendo você declarar com seus lábios e com seu coração que só o Senhor é Deus. Em quarto lugar, o Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Sim, queridas, sem arrependimento não há salvação. E arrepender, tem uma frase que diz assim, né, que arrependimento não é quando a gente chora, é quando a gente muda. O arrependimento, a conversão, que é um ato subsequente ao arrependimento, é o quê? É você convertir, você mudar. Você está indo por um caminho, você está indo com um pensamento, você está vivendo sua vida focado em alguns valores, em alguns princípios que até então eram muito importantes para você. E de repente você começa a mudar, há uma mudança, uma metanoia, né? A sua mente, a nossa mente vai sendo modificada e nós vamos abandonando, nós vamos rejeitando tudo aquilo do velho homem, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é bem verdade que a velha mulher, né, no nosso caso, irmãs, volta e meia ela quer ressuscitar nas nossas vidas, não é? Eu até brinco com as irmãs, falo que a gente devia andar com a certidão de óbito da velha mulher dentro do bolso. Porque quando ela quiser aparecer, a gente mostra para ela. Não, você está morta, aqui sou uma nova mulher. Uma mulher com a mente transformada, uma mulher com valores renovados. Agora não são mais os valores do mundo que me governam, que me guiam, que norteiam minha vida, as minhas decisões. Não, agora eu sou guiada pelos valores do reino de Deus. Uma nova vida. Esse é o novo nascimento. E por fim, o Evangelho é poderoso para nos sustentar nas provações mais difíceis da vida. Queridas irmãs, vejam, Paulo e Silas não estavam no parque de diversões, eles não estavam de férias no resort ou curtindo o fim de semana no hotel fazenda, não. Eles estavam numa viagem missionária e por conta de terem sido um instrumento de Deus para libertar aquela jovem possessa, os seus donos ficaram tão revoltados porque perderam sua fonte de lucro que enviaram Paulo e Silas para a prisão. Eles foram torturados, eles foram batidos, açoitados e tiveram seus pés amarrados num tronco. Mas a palavra diz que à meia-noite, Paulo e Silas louvavam o Senhor e todos ali na cadeia ouviram os louvores. Imagina, amadas, o impacto que isso não causou na vida dos outros prisioneiros. Um lugar acostumado a ouvir as coisas mais baixas, os piores impropérios,
tudo aquilo de ruim que o ser humano pode manifestar com suas palavras. Paulo e Silas estavam louvando, e foi no meio desse louvor que o Senhor, com a sua graça, o Senhor, com a sua força, produziu aquele terremoto, abalando as portas da prisão e causando toda essa situação que foi necessária para alcançar toda uma família, o carcereiro e toda a sua família. Louvado seja Deus por isso. Minhas irmãs, Deus que abre o coração. É Deus quem liberta o cativo. É Deus quem abre as portas da prisão. E pode ser que você nunca tenha estado numa prisão física. E glória a Deus que isso jamais aconteça, nem contigo, nem com nenhum dos seus. Que Deus nos guarde, nos livre disso. Mas quantas prisões na nossa alma existem? E só o poder de Deus para nos libertar das prisões emocionais, para nos libertar de tudo aquilo que foi construído na nossa mente de uma maneira contrária à palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos tanto nos alimentar dessa palavra. Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho anunciado. A palavra de Deus, ela é terapêutica. Ela tem essa propriedade, sabe, de nos sarar, de nos curar, de equilibrar nossas emoções, de nos dar centralidade, de fortalecer a nossa fé e a nossa esperança nas promessas do Senhor. Não perca mais tempo, alimente-se da palavra de Deus, amadas irmãs, e vocês verão que diferença isso fará na sua vida, porque é no dia mau o que nos sustenta, além das orações dos santos, é a palavra de Deus plantada no coração, é a certeza de quem é o nosso Deus. Disso nós não podemos duvidar. O arrependimento é a porta de entrada para a salvação. E a salvação, por sua vez, ela precisa nos levar a uma mudança de vida, a uma mudança de valores. Nós precisamos desejar. Queridas, quando nós somos salvas, nós somos tomadas, nós somos inundadas com um sentimento de gratidão tão grande. Que maravilhosa graça, né? Como diz o hino, né? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. O Senhor nos transportou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. O Senhor nos livrou da condenação eterna e nos deu uma nova vida, acompanhada da promessa de uma vida eterna junto a Ele. O que mais nós precisamos para ter um coração cheio de gratidão, queridas irmãs? E se você não tem se alegrado com isso nesse tempo, se está difícil, se você está olhando mais as dificuldades, faça como o salmista, como quando ele clamou: Senhor, restitui a alegria da tua salvação, porque só isso já é motivo de nós glorificarmos, de nós bendizermos. E quando nós somos alcançados, nós queremos retribuir o favor imerecido, porque essa é a definição de graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, nós éramos pecadoras e ainda somos, mas pelo amor, pela graça de Deus, Ele nos escolheu, Ele nos alcançou. O que darei eu, pois, ao Senhor, em vista de todos os seus benefícios para comigo. Isso precisa gerar em nós, amadas, um desejo de acolher o Senhor na nossa casa, de chamar Ele para a nossa vida, porque a salvação não é agora você fazer parte de um clube religioso, de ter agora a carteirinha de uma igreja, agora eu sou membro da igreja tal. Não, amadas, a salvação ela é demonstrada no nosso dia a dia, uma mudança de vida, porque é isso que vai alcançar os outros, é isso que vai alcançar a sua família. Então não perca mais tempo em demonstrar a alegria dessa salvação, em compartilhar com outros. Pode ser só isso que esteja faltando para a graça irresistível do Senhor chegar naquela pessoa e alcançá-la. E você vai ficar como quem sonha, bendizendo o nome do Senhor, aleluia. E uma vez salvos, nós queremos declarar isso para todos, sim. É triste, amadas, quando nós descobrimos, vez ou outra, aí uns crentes 007. Presbítero Henrique que gosta dessa expressão, viu, Luciana, seu irmão? Crente 007, sabe como que é?
ele é tão disfarçado que você não sabe nem que ele é crente, né? Amadas, nós somos o exército da esperança, nós precisamos professar, nós precisamos falar, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo de anunciar. O relógio do Senhor já está rodando, o fim dos tempos é iminente. Não podemos mais perder tempo, amadas. Sabe, o Senhor nos chama, o Senhor tem levantado a sua igreja nesse tempo difícil, no meio dessa pandemia, eu acredito, para que a igreja volte a ser aquela voz profética, para alcançar vidas, porque, amadas, não tem lotação esgotada no céu, sabia disso? Isso era outro dos meus devaneios, né? Quando no início da minha fé eu ficava pensando assim, gente, mas e se chegar muita gente no céu, será que vai caber todo mundo? Uma vez eu perguntei isso pro meu pastor, então o pastor Luciano, na época, né? Eu era bem jovem. Amadas, não existe overbooking no céu. Deus anseia que muitos sejam salvos. E esses podem ser aqueles da sua própria família, pelos quais você tem clamado, pelos quais você tem orado, pelos quais você tem intercedido. Não desista, eu quero te encorajar nessa noite. E eu digo essa palavra para o meu coração também, porque as irmãs sabem que o evangelho ainda não chegou para as nossas famílias, mas nós continuamos crendo no poder de Deus para alcançar cada um deles, para que todos nós possamos morar a eternidade com o Senhor. Aleluia! Então, quando nós somos salvos, nós queremos gritar. Sabe aquela música, acho que é do Roupa Nova? As mais antigas, assim, igual eu, vão saber. Aquela assim, eu te amo. Pastor Helder não gosta que eu falo música assim, mas eu vou falar essa, porque é uma música tão boazinha. Aquela assim, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. É Roupa Nova, né, gente? Quem se identificou aí? Glória a Deus. Quando nós somos alcançados, nós queremos gritar para o mundo inteiro. Eu lembro que quando o Senhor me alcançou, foi uma mudança tão radical na minha vida, na minha mente, no meu comportamento. Eu que amava boate, micarecandanga, esses negócios tudo, não queria mais saber disso. Eu só queria saber de estar com Cristo, de viver as coisas de Deus. E eu mandei fazer uma camiseta. E mandei bordar assim, né? Uma camisetinha branca e coloquei assim, sou de Jesus. Porque eu queria que todos soubessem que agora eu tinha um dono, agora eu tinha um pai. E meu pai era ninguém menos do que o Criador de todo o universo. E isso nos leva o quê? A querer ser batizados. Foi o que aconteceu tanto com Lídia quanto com o carcereiro. Eles e as suas famílias foram todos batizados. Glória a Deus por esse evangelho. Não nos envergonhemos do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por fim, minhas irmãs, a salvação, ela produz em nós imensa alegria. Vejam o que diz o verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, carcereiro e sua família, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Queridas, essa economia pode nos abalar, esse coronavírus, nós sabemos que tem muitas pessoas agora até próximas, né, tá se alastrando de uma maneira que até pessoas próximas têm sido acometidas disso, e é claro que isso turba o nosso coração, a gente se compadece, a gente se coloca, né, como intercessor, a gente se entristece com tudo isso que está acontecendo, mas nada pode roubar a alegria de nós pertencermos a esse Deus, a certeza de que nós passaremos a eternidade com Ele. Então, mais uma vez eu digo, falemos como salmista, restitui, Senhor, a alegria da salvação, porque é impossível nós sermos alcançados por tamanho amor e permanecermos tristes, cabisbaixos, sem perspectiva, sem esperança. Não, amados, não é possível vivermos mais dessa maneira. Há dias em que nós nos sentimos assim, porque somos humanos. Mas nós precisamos cobrar ânimo na certeza daquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu encerro com esse versículo lá em Isaías 61:10, que diz assim:
É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, como noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, como noiva que se enfeita com joias. Deus as abençoe. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por essa palavra, a tua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva. Ó Deus, e nós queremos nesta hora, Pai, junto com minhas irmãs, Pai, nos alegrarmos por tão grande salvação. Ó Deus, a tua salvação está disponível para todos, Pai. O Senhor é que escolhe, o Senhor é que chama, o Senhor é que determinou o dia e o Senhor nos usa neste processo, nos faz mais ousados, Senhor, nos faz mais perseverantes, fortalece-nos, Senhor, para que possamos continuar crendo a despeito das circunstâncias. Oh, Pai amado, e que possamos, Deus, ter a alegria da salvação renovada, que o nosso coração, Pai, seja cheio de gratidão por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo aquilo que ainda farás, porque as suas promessas são incontáveis. Glórias te damos, Pai. Estamos aqui, Deus, na tua presença e pedimos, clamamos que o teu Espírito nos revista, nos fortaleça, nos encoraja e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.